O que você faria se visse um robô tão perfeito, mas tão humano, que a única forma de acreditar que ele é uma máquina fosse vendo-o ser desmontado vivo na sua frente? Isso não é o roteiro de um filme de ficção científica. Aconteceu de verdade e foi apenas o sinal de que a maior corrida tecnológica da história já chegou a uma conclusão que quase ninguém percebeu. Enquanto o mundo se perde em discussões sobre o ChatGPT, nas ruas de Shenzhen, robôs policiais com visão de 320 graus já patrulham entre pedestres, e esferas blindadas perseguem suspeitos em terrenos onde nenhum humano conseguiria chegar. Mas aqui vem a polêmica que eu quero que você me responda agora nos comentários. Você se sentiria seguro sendo abordado por uma máquina programada para nunca cansar e que nunca hesita? Ou estamos entregando nossa liberdade para um sistema que não tem alma? Escreve aí, segurança ou prisão digital? Neste vídeo eu vou te mostrar por que os especialistas dizem que essa guerra já acabou. De um lado, o espetáculo chinês com robôs de combate prontos para torneios reais de vida ou morte. Do outro, a estratégia invisível dos Estados Unidos, que já colocou milhões de pessoas dentro de carros sem motorista, sem que elas sentissem medo. Fica até o final porque o que está sendo construído debaixo dos oceanos e nos céus vai mudar o seu conceito de realidade antes mesmo de 2026 terminar. Os números já haviam decidido isso. A discussão terminou enquanto a maioria das pessoas ainda estava debatendo. A corrida da robótica chegou a uma conclusão que se tornou visível apenas para aqueles que acompanhavam os números de implantação em vez das coletivas de imprensa. Duas estratégias emergiram, caminhando em direções opostas rumo ao mesmo futuro tecnológico. Um lado construiu um espetáculo, o outro construiu infraestrutura. Ambas as empresas obtiveram sucesso, mas de maneiras completamente diferentes, que revelam para onde essa competição está realmente caminhando. A China escolheu a visibilidade como estratégia. Em novembro de 2024, a Xpeng apresentou sua linha de produção de ferro, e a sala ficou em silêncio. Não porque a máquina parecesse futurista, mas porque parecia real de uma forma que desencadeava uma resistência psicológica imediata. Iron tinha 178 centímetros de altura e uma pele sintética que reagia ao toque e à pressão. Seus 82 graus de liberdade permitiam movimentos que pareciam biologicamente informados, em vez de mecanicamente programados. Ao caminhar, pequenas transferências de peso se propagavam pelos quadris e joelhos, exatamente como décadas de experiência humana ensinariam. Quando se virava para a plateia e começava a responder perguntas em tempo real, interpretando o contexto e o tom em vez de simplesmente combinar palavras-chave, as pessoas deixaram de acreditar no que viam. Imediatamente se espalhou a suposição de que aquilo devia ser uma farsa teatral. Alguém de terno, um artista treinado movendo-se com uma precisão sobrenatural, os engenheiros da Xpeng reagiram interrompendo completamente a apresentação e desmontando o robô no palco, removendo camadas de pele artificial para expor servomotores, conjuntos de atuadores, placas de processamento neural e sistemas de controle. Somente provas físicas poderiam superar a descrença visual. A China havia cruzado um limiar onde a mera observação já não era suficiente para verificar a realidade. A inteligência artificial do engine elevou esse limiar ao nível do medo. O T-800 não é apresentado como pesquisa ou demonstração. Trata-se de uma plataforma de combate construída em escala humana real, com preço de $25 mil, comercializada abertamente para ligas de luta competitivas e aplicações de defesa. O robô golpeia com força equivalente a 90% da potência de um homem adulto e executa técnicas de artes marciais com precisão mecânica que parece intencional e não programada. As primeiras imagens circularam online e foram imediatamente descartadas como imagens geradas por computador. Os movimentos pareciam perfeitos demais. Os impactos eram exagerados. A IA do motor gráfico respondeu liberando imagens brutas de múltiplas câmeras, sem cortes, edições ou efeitos.
O T-800 destruiu bonecos de treinamento, estilhaçou tábuas de madeira e executou sequências de combate sem pausa ou hesitação. A bateria dura 5 horas com uma única carga. Então veio o anúncio que eliminou a distância entre ficção e realidade comercial. Em dezembro de 2024, a empresa realizaria um torneio de luta de robôs humanoides, não simulações, não eram partidas virtuais. Era combate físico entre máquinas projetadas para se superarem. Naquele momento, a fronteira entre ficção científica e catálogo de compras desapareceu. Enquanto as manchetes se concentravam em rostos realistas e máquinas de combate, a China demonstrava uma presença diferente nas ruas de cidades. Os robôs policiais não foram introduzidos como projetos piloto ou experimentos. Eles chegaram como sistemas integrados com cronogramas definidos para expansão em todo o país. A unidade RTG da Logan Technologies não se parece em nada com uma pessoa. Trata-se de uma esfera blindada pesada, que é capaz de se deslocar por terra e água a velocidades superiores a 35 km por hora, resistindo a impactos equivalentes a 4 toneladas de força, equipada com reconhecimento facial, imagem térmica e turros de controle de multidão, persegue suspeitos em terrenos que impedem a passagem de veículos, bloqueia saídas por posicionamento em massa e opera sem exaustão ou troca de turnos. Imagens mostram unidades RTG coordenando-se com policiais, cortando rotas de fuga e mantendo ângulos de vigilância fisicamente impossíveis para pessoas. Juntamente com eles, surgiu uma presença humanoide. A unidade PM-01 começou a patrulhar Shenzhen, movendo-se entre os pedestres, respondendo a comandos e interagindo sem barreiras. O robô gira o torso em 360 graus, proporcionando constante consciência situacional e funciona com software de código aberto, permitindo rápida expansão de suas capacidades. Essas implantações abrangem cidades selecionadas atualmente, mas os planos oficiais prevêem a presença de policiais robóticos com inteligência artificial em quase todos os principais centros urbanos até o final de 2026. Dentro de 2 anos, o policiamento robótico se tornará infraestrutura rotineira, em vez de tecnologia experimental. O método da China provou o que era possível por meio da visibilidade. Quando um robô humanoide se mostra suficientemente realista a ponto de exigir desmontagem em tempo real como prova, todas as equipes de robótica do mundo imediatamente recalibram seus planos de desenvolvimento e projeções orçamentárias. Quando plataformas de combate demonstram força controlada com precisão de artes marciais, empresas de segurança e planejadores militares ajustam suas estratégias de aquisição da noite para o dia. Quando robôs policiais patrulham ruas reais sob vigilância em tempo real, a aplicação de lei automatizada deixa de ser teórica e se torna um tema ativo de debate político. Essas demonstrações não apenas provaram a capacidade, elas criaram um impulso psicológico que impulsionou investimentos, talento da engenharia e a expectativa pública mais rápido do que um desenvolvimento gradual teria permitido. A China remodelou a própria BLIF e BLIF tornou-se uma forma de infraestrutura ao mudar o que setores inteiros consideravam alcançável em prazos realistas. Os Estados Unidos seguiram o caminho oposto e escolheram a invisibilidade como estratégia. Enquanto a China enchia palcos e ruas com máquinas desenhadas para serem notadas, as empresas americanas implantaram robôs em ambientes onde o desempenho importava mais do que a percepção. A abordagem pareceu monótona em comparação, sem revelações teatrais, sem desmontagens encenadas, sem policiais robôs dançando para as câmeras. O que aconteceu, em vez disso, foi a implantação sustentada e em escala industrial de sistemas construídos para sobreviver a condições adversas do mundo real, sem drama ou explicações. Waymo tornou-se o exemplo mais claro dessa filosofia em ação. O projeto não anunciou um futuro de táxis autônomos. Foi construído discretamente ao longo de 15 anos, até que a escala operacional se tornou impossível de ignorar. No final de 2024, a frota havia completado milhões de viagens totalmente autônomas em cidades americanas.
Não eram apenas demonstrações. Não se tratava de testes beta, nem de convites para jornalistas. Eram pessoas comuns solicitando transporte, abrindo portas para encontrar assentos de diretor vazios e pagando no final, porque o serviço funcionou de forma confiavelmente suficiente para se tornar algo comum. A tecnologia se integrou à infraestrutura de maneira discreta, da mesma maneira que os aplicativos de transporte compartilhado fizeram um dia, obtendo sucesso não pelo espetáculo, mas pela repetição que comprovou sua resiliência em meio ao trânsito, obras, condições climáticas e a imprevisibilidade humana. Ambas as estratégias estão avançando simultaneamente, alimentando a competição em vez de se anularem. A China define o limite do que as máquinas podem ser e do que podem realizar. Os Estados Unidos constroem o piso onde essas máquinas precisam ficar todos os dias sem desculpas. Um lado demonstra capacidade por meio da visibilidade, o outro demonstra sustentabilidade por meio de uma implantação que se torna invisível. Cada abordagem é eficaz e cada uma enfrenta um obstáculo diferente. A China precisa levar a resiliência de ambientes controlados para uso contínuo público. Os Estados Unidos precisam aumentar a escala e reduzir os custos rapidamente para atender a demanda. Quem conseguirá escalar a produção? O chão de fábrica se tornou o primeiro campo de batalha real, porque a indústria não perdoa nada. As metas de produção não diminuem para apresentações. As linhas de montagem não param para reparos. Quando a BMW abriu sua fábrica na Carolina do Sul para a Figure AI no final de 2024, os robôs humanoides Figure 02 entraram em um espaço projetado para expor rapidamente os sistemas vulneráveis. Turnos de 10 horas eram realizados diariamente. As metas de produção permaneceram inalteradas. Operários passavam empilhadeiras e manuseavam ferramentas elétricas a poucos centímetros de distância. O ar continuava quente, barulhento e vibrante, o estado normal de uma fábrica de automóveis, onde cada minuto parado representa prejuízo financeiro real. A máquina Figure 02 funcionou durante 5 meses consecutivos sem uma única paralisação não planejada ou falha mecânica. 16 braços articulados realizavam trabalhos de montagem de precisão. 6 câmeras acopladas aos corpos das máquinas monitoravam o movimento ao longo das linhas de produção. Não se tratava de um teste encenado, era uma pressão comercial constante, e os robôs não hesitaram. A Figure AI continuou em frente. No início de 2025, a Figure 03 entrou em produção com sensores de pressão sensíveis o suficiente para registrar variações de 3 gramas, permitindo o manuseio de componentes delicados sem danificá-los. Câmeras integradas nas palmas das mãos forneciam dados visuais constantes durante a manipulação, fechando o ciclo entre visão e tato. O sistema de controle Helix substituiu a programação manual pelo aprendizado por observação. Mostre ao robô uma tarefa uma única vez e ele extrairá a estrutura por trás dela, reutilizando essa lógica em trabalhos semelhantes. Imagens do final de 2025 mostraram o Figure 03 limpando mesas, dobrando roupas, lavando louça e organizando espaços de trabalho usando movimentos humanos naturais, em vez de roteiros rígidos. A empresa estabeleceu a meta clara de implantar 100.000 unidades em fábricas e residências dentro de alguns anos. A mesma máquina que instalava peças automotivas durante o dia poderia carregar máquinas de lavar louça à noite. O objetivo não era impressionar ninguém. O objetivo era se integrar ao cotidiano até que ninguém mais falasse sobre ela. A Boston Dynamics adotou uma abordagem mais discreta, porém igualmente impactante ao longo de 2024 e 2025. A empresa aposentou o Atlas hidráulico que antes dominava as transmissões de vídeo e o substituiu por uma versão totalmente elétrica projetada para durar. O novo Atlas superou completamente as limitações humanas. As articulações giravam além da amplitude biológica. Os membros moviam-se em direções que nenhuma pessoa conseguiria imitar. Movimentos otimizados para a eficiência, não para a familiaridade. Testes recentes mostraram que o Atlas seleciona peças automotivas em prateleiras de armazém, ajusta a aderência com base no peso e na geometria e entrega componentes às
estações de montagem sem controle remoto. Percepção, planejamento e execução ocorreram inteiramente a bordo. A Hyundai, proprietária da Boston Dynamics, começou a preparar a implantação em larga escala em suas fábricas, afastando os funcionários de trabalhos repetitivos e perigosos que silenciosamente prejudicam a produtividade e a saúde. A Tesla entrou na corrida pensando em escala. Em 2021, Elon Musk afirmou que a Tesla construiria robôs humanoides mais baratos que carros. Em 2025, essa afirmação já não parecia tão distante. O Optimus de segunda geração tinha 1,73 m de altura, pesava 57 quilos e andava a 8 km por hora carregando 20 quilos. Cada mão oferecia 11 graus de liberdade, suficiente para manipulação cuidadosa. Comparado a versões anteriores, o robô se movia 30% mais rápido, realizava agachamentos profundos sem perder o equilíbrio e demonstrava controle preciso o suficiente para levantar ovos sem quebrá-los. A vantagem estava oculta. O Optimus funcionava com a plataforma de visão autônoma da Tesla, adaptada a partir de bilhões de quilômetros de dados de direção para raciocínio espacial e manipulação de objetos. A Tesla produziu 5.000 unidades em 2025 e inicialmente todas foram instaladas em suas próprias fábricas. A meta de preço a longo prazo permanecia abaixo de $30 mil, colocando a mão de obra humanoide ao alcance de empresas comuns em vez de laboratórios de pesquisa de elite. A China olhou para cima em vez de para os lados. No final de 2024, a Xpeng apresentou o veículo voador A868, um avião de rotor basculante com 6 lugares, projetado para decolagem e pouso vertical. Ele sobe verticalmente como um helicóptero, entra em voo horizontal como uma aeronave e pousa em espaços pouco maiores do que vagas de estacionamento. As especificações de desempenho anunciadas incluíam uma autonomia de 500 km e velocidades máximas próximas a 360 km por hora. Os motores elétricos lidavam com a movimentação urbana em baixa altitude para minimizar o ruído, enquanto um sistema de extensão de autonomia permitia viagens de longa distância. O que importava não era apenas a engenharia, mas a resposta do mercado. Mais de 6.000 clientes fizeram depósitos, garantindo vagas na produção com dinheiro real. As entregas estão previstas para o final de 2026. Esse cronograma significa veículos reais pilotados por pessoas reais sobrevoando cidades, enquanto a maioria dos países ainda debate regulamentações sobre o espaço aéreo. Para dar suporte a esse futuro, a China já está construindo vertiportos, elaborando regras de tráfego aéreo em baixa altitude, treinando pilotos e trabalhando com seguradoras para definir novos modelos de risco. O veículo representa apenas um componente. A verdadeira transformação está na camada de transporte tridimensional que se forma ao seu redor. Um caminho constrói confiança através da repetição, o outro constrói crença através da ambição. Ambos estão avançando rapidamente, remodelando expectativas e forçando os concorrentes a reagir. A pressão agora recai sobre a infraestrutura, a regulamentação e os custos. Robôs terrestres já atendem milhões de pessoas. Máquinas voadoras se preparam para suas primeiras implantações reais. Quando esses cronogramas se cruzam, a próxima fase começa, decidida não em laboratórios, mas nas ruas e no ar, simultaneamente. A verdadeira aposta da China não são os robôs. A estratégia mais profunda não veio de robôs ou salas de controle. A ideia surgiu das próprias estradas, túneis e pontes. A China compreendeu desde cedo que, por mais capaz que uma máquina seja, ela é limitada pelo espaço em que se move. A verdadeira vantagem reside em moldar esse espaço para que a automação funcione sem problemas, sem atritos ou surpresas. Enquanto outros países investiam em construir robôs mais inteligentes, a China reconstruía o mundo que esses robôs habitariam. A ponte Shenzhen-Zhongshan demonstra essa visão em grande escala. Esse corredor de 24 quilômetros combina pontes, túneis submarinos e ilhas artificiais em uma única rota integrada. Engenheiros do mundo todo disseram que era impossível. O projeto custou cerca de 44 bilhões de yuans e quebrou 10 recordes mundiais durante o processo. Em seu núcleo, encontra-se um túnel submerso com estrutura de aço que se estende por 6.845 metros, a mais longa e larga do seu tipo. 32 seções, cada uma pesando cerca de 80.000 toneladas.
toneladas foram flutuadas até a posição correta e assentadas no fundo do mar com precisão milimétrica. Em seu interior, uma galeria de serviços de 5 quilômetros abriga linhas de energia, sistemas de água, drenagem, equipamentos de combate a incêndio, redes de comunicação e sensores inteligentes de monitoramento que acompanham continuamente a integridade estrutural. 14 robôs de inspeção autônomos patrulham sem parar, procurando por rachaduras, corrosão ou deformações muito antes que os humanos consigam detectar o problema. Os sistemas de segurança foram projetados do zero. Detectores de chama de comprimento de onda duplo detectam incêndios mais rapidamente do que os sensores convencionais. Em simulações, a extração horizontal de fumaça substitui as aberturas verticais, aumentando a eficiência da evacuação em mais de 40%. Além disso, faixas de luz dinâmicas guiam os motoristas em situações de emergência. A transição das cores branca para amarela, vermelha e verde em direção às saídas é igualmente radical nas próprias pontes. A ponte Shenzhen-Jiondong tem 1.666 metros de extensão, o que a torna a maior ponte suspensa de viga de aço totalmente submersa do mundo. Seu tabuleiro fica a 91 metros acima do nível do mar, proporcionando 76 metros de altura livre para navios porta-contêineres. Antes da inauguração da ponte, as viagens entre as cidades levavam quase 2 horas. Agora leva 30 minutos. E no primeiro mês, mais de 3 milhões de veículos cruzaram a fronteira. A China reforçou sua abordagem com engenharia não convencional. A ponte flutuante de Xiziguan atravessa o rio Qinjiang sobre pontões de polietileno de alta densidade, subindo e descendo com a correnteza como plataformas segmentadas. Veículos trafegam pela via flutuante sem fundações profundas ou ancoragem em rocha. Ela recebe tráfego diário desde 2016, resistindo a enchentes sazonais e flutuações do nível da água. Enquanto a engenharia convencional exige rigidez, este projeto abraça o movimento. O carro voador A868 da Xpeng segue a mesma lógica. O foco não está apenas nos veículos, mas na camada de transporte tridimensional que os envolve. A China está construindo vertiportos, elaborando regras de tráfego aéreo em baixa altitude, treinando pilotos e trabalhando com seguradoras para definir novos modelos de risco. Essa infraestrutura reduz variáveis, casos extremos e modos de falha para sistemas automatizados antes mesmo de saírem da fábrica. Outros países seguiram caminhos diferentes. A Alemanha concentrou-se em estradas ativas. Em Bollingen, em parceria com Electrian, um trecho de 1 quilômetro de asfalto carrega ônibus elétricos sem fio enquanto eles circulam. Bobinas de cobre embutidas sob a superfície geram campos eletromagnéticos que alimentam bobinas receptoras sob os veículos, como se estivesse ampliando o carregamento sem fio de celulares para ônibus de 12 toneladas em movimento no trânsito. Os ônibus nunca param. O conceito se expandiu rapidamente. Na Autobahn da Baviera, a Alemanha lançou Emotion, um projeto piloto de 7,5 milhões de euros que carrega veículos a velocidades de rodovia até 130 km por hora. As preocupações com segurança foram abordadas com dados abrangentes que mostram que a exposição em campo está muito abaixo dos limites regulamentados. A Noruega enfrentou o desafio da geografia. O projeto E39, de 40 bilhões de dólares, elimina 7 travessias de balsa ao longo da costa oeste com a construção de pontes e túneis. O trecho mais extremo é o Hogfest, um túnel de 27 quilômetros que desce 392 metros abaixo do nível do mar. O túnel rodoviário submarino mais profundo já construído. Na metade do percurso, os motoristas chegam a uma rotatória escavada na rocha, totalmente funcional apesar de centenas de metros de água do mar acima. Onde os túneis convencionais não são viáveis, a Noruega está testando túneis flutuantes, tubos de concreto submersos, sustentados por cabos de tensão ancorados ao fundo do mar, permitindo que navios passem por cima enquanto os veículos trafegam seguramente por baixo. Dubai transformou infraestrutura em performance. O serviço comercial de entregas por drones foi lançado em dezembro de 2024, com o objetivo de atingir 70% de cobertura na cidade até 2030. Os serviços de táxi aéreo começarão no final de 2026, com vertiportos no aeroporto e em Palm de Mira. A polícia utiliza hoverbikes que atingem 100 km por hora, abrindo caminho através de engarrafamentos. Aqui, a tecnologia é feita para
ser vista, não invisível. A competição não é mais sobre qual robô se move mais rápido ou funciona por mais tempo. Trata-se de quem molda o ambiente que os robôs herdarão. A China constrói infraestrutura otimizada para automação, permitindo que as máquinas operem com menos variáveis. A Alemanha constrói estradas que carregam os veículos em movimento, transformando o próprio deslocamento em fornecimento de energia. A Noruega constrói em landscapes intransponíveis, eliminando barreiras naturais. Dubai torna as máquinas visíveis, integrando a tecnologia à vida urbana. Cada abordagem proporciona uma vantagem robótica diferente. A verdadeira questão não é qual máquina é a melhor, mas sim qual estratégia de infraestrutura desbloqueia o valor econômico mais rápido. E o que acontece quando esses modelos concorrentes colidem em diferentes continentes, criando ecossistemas robóticos capazes de interagir, competir e superar os humanos que os construíram. Então, quem realmente venceu a corrida? A verdade é que não existe um único vencedor, mas sim duas vitórias paralelas que estão moldando o mundo agora mesmo. A China e a América estão jogando jogos diferentes no mesmo campo. Enquanto um lado nos força a acreditar no impossível através do espetáculo, o outro lado nos faz aceitar a tecnologia, tornando-a invisível e comum no nosso dia a dia. O que você precisa entender é que o futuro não vai chegar com um grande anúncio ou uma contagem regressiva. Ele já está aqui, escondido nos logs de operação, nas linhas de montagem e nos túneis submarinos que estamos construindo. O período entre 2026 e 2028 será o teste final. Ou essas tecnologias se fundem para criar um mundo novo, ou elas colidem de forma destrutiva. A pergunta que fica não é mais qual robô é o melhor, mas sim o que acontece quando milhões de máquinas começarem a competir e superar os próprios humanos que as construíram. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria das pessoas que ainda não percebeu que o mundo mudou. Se você prefere a perfeição visual da China, comente estilo. Se você confia mais na eficiência silenciosa dos Estados Unidos, comente prática. Não esqueça de deixar o seu like se este vídeo explodiu a sua mente e se inscreva no canal para não ser pego de surpresa pelo que vem por aí. O futuro já começou e você faz parte dele. Até a próxima!